Então, você quer aprender a falar em público? Você veio ao lugar certo. Meu nome é Nádia, eu sou professora de oratória e argumentação e membro da ARG Consultoria. E hoje nós vamos falar das 3 coisas essenciais que você precisa para ter a oratória ideal. O primeiro ponto que você tem que entender é que não existe um formato perfeito para uma oratória. Então, eu vejo muitos professores de oratória ali dando dicas de você tem que fazer assim, você tem que fazer desse jeito, com essa voz, com essa gesticulação, e dicas milagrosas. Mas isso não realmente funciona na prática, porque você não vai usar a dica de sorrir e fazer muita gesticulação quando está, por exemplo, fazendo um discurso sério, um discurso no funeral, por exemplo. Aí agora ele faleceu, só deixou o cachorro para pagar. Não funciona. Então, o que realmente funciona? Tem 3 coisas básicas que você precisa seguir. 3 princípios. O primeiro deles é o princípio da consciência. Basicamente você tem que saber o que você está fazendo. Não rola de você começar a fazer um discurso ou começar a falar em público sem antes encarar o que é a experiência de ouvir você falar. Vou ser sincera com vocês, é estranho. Até pra mim, que já faço isso há um bom tempo, me assistir é estranho, o som da minha voz é estranho. Mas vale a pena, porque aí você percebe o que você está fazendo e onde você quer ir, onde você quer ajustar. E aí você vê os detalhes, as figuras de linguagem, você vê a sua gesticulação, se você está mantendo contato visual, se fez sentido aquilo naquela hora que você estava falando, se você se perdeu ali no meio. Então, consciência é essencial. Comece se gravando, você precisa saber o que você está fazendo. A segunda é harmonia. Harmonia aqui em 2 níveis. O primeiro nível é harmonia entre a sua oratória, entre o que você está fazendo e o que você está falando. Então, o começo de tudo é o seu planejamento de discurso, é o que você quer falar, é a mensagem que você quer passar. A oratória presta serviço a isso. Muita gente imagina que para você falar bem em público, tudo que você precisa é falar bonito. Mas tem gente que fala bonito e não fala nada com nada, ou não realmente tem uma mensagem para passar. O raciocínio aqui, para você falar muito bem em público, é você ter um bom planejamento, saber o que você quer falar, e a partir disso, você vai criar o seu discurso. Disso aí você vai gerar o que você vai usar para falar de fato e como você vai falar. Então é uma performance, a oratória é uma performance, ela tem que partir de alguma coisa. Então você tem que ter essa oratória entre o seu material e o que você está fazendo. Mas também tem que ter harmonia entre você e o seu público, em como aquelas pessoas estão se sentindo naquele momento, se aquela mensagem está pegando, se você entendeu o seu público, se é a maneira ideal de falar aquilo para o seu público. Você não pode querer fazer um discurso para adultos da mesma maneira que você faria para adolescentes ou para crianças. Essa adaptação para quem vai te ouvir é uma harmonia super importante para a sua oratória ser eficaz. E por fim, variedade. A variedade é um princípio que eu coloquei a variedade como princípio da oratória, porque faz parte do raciocínio, da maneira como as pessoas absorvem conteúdo. Se você entra numa aula monótona, se você escuta uma pessoa falar de forma muito monótona, você começa a prestar mais atenção no fato de que a fala é monótona do que especificamente na mensagem. Você começa a prestar atenção em quantas vezes a pessoa erra, no que faz sentido, no que não faz sentido. Tudo isso aí você perde. Foi-se embora, você entra em outro espaço. O cérebro humano é feito para captar a variedade e é nisso que você tem que se concentrar. Significa que você tem que ficar dançando e fazendo coisas diferentes? Não. Mas significa que a sua aula tem que ter um ritmo variado. Se você vai explicar alguma coisa, fazer uma observação, um pequeno discurso, ele tem que ter um ritmo variado. Ele começa mais forte, na parte mais importante você acelera, ou quando você vai falar uma coisa mais séria.
Você fala mais devagar. Mais tranquilidade para deixar o ponto, dar aquela pausa para a pessoa digerir o que você está falando. Então a variedade é um princípio da oratória porque a performance para o seu argumento tem impacto, ou para você parecer mais leve, ou parecer mais lúdico. Tudo isso depende da variedade, da maneira como você adapta. Sobre variedade, como que eu aplico isso na prática? Então, cada pessoa tem um certo grau de intensidade diferente, faz parte da maneira como a gente se comunica. Mas eu criei um referencial para ajudar os meus alunos a visualizarem o que é a variedade. Então você vai imaginar o 0 e o 10. O 0 é o mínimo de intensidade, você tá pré-morto e não queria estar ali, não queria estar falando, mal pode esperar para o discurso acabar. O 10 é o exagero, é quando você tá fora de si e absolutamente fora da sua pessoa e tomado por emoção. Quando você vai discursar, fica entre o 3 e o 7. Não chegue no 0, porque se nem você está interessado no seu discurso, por que a plateia deveria ficar? Então, você tem que ter um mínimo de empolgação naquilo que você está falando. Não chegue no 10, porque se você chegar no 10, chegar nesse nível, você perde credibilidade. É muito difícil um público que acha que você perdeu credibilidade constar prestando atenção. Olha, esse cara ficou louco, ele perdeu a cabeça, não tem como continuar. Fica sem prestar atenção e você educadamente espera a pessoa parar de falar. Então, entre o 3 e o 7, um mínimo de empolgação, um mínimo de interesse. E o 7, que é o topo da emoção que você vai ter. Então, esse 3 e 7 varia por pessoa. O ideal não é que você fique no 3 ou no 7, mas que você varie entre o 3 e o 7 conforme o ritmo da sua apresentação. Pega o 7 para os momentos mais tensos, ou o 3 para os momentos mais tensos. Enfim, adapte para aquilo que funciona melhor para você. No meu caso, eu gosto de começar no 7, começar lá em cima, bom dia, não sei o que, papá, e nos pontos mais importantes. Ir para o 3, falar baixo e pausadamente. Então são esses 3, consciência, harmonia e variedade. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. A sugestão para vocês é que vocês tentem implementar aquilo que eu expliquei nesse vídeo dessa vez, toda vida que você for falar alguma coisa. É uma ligação telefônica, é um áudio, é uma apresentação mais séria. Tente ir implementando de pouquinho em pouquinho, vá digerindo a informação. Melhorar falar em público é ir incorporando cada vez mais o raciocínio de como falar com gente, como lidar com gente. Então curta esse vídeo, compartilhe o canal, caso você conheça alguém que tem interesse em falar, que melhorar em falar em público. Mande perguntas, mande sugestões daquilo que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no canal. E como sempre, eu fico à disposição de vocês. A nossa missão aqui é ajudar você a se comunicar melhor. Beijos e até a próxima.